coisa querida, a professora Adriane Falti, seguindo com o nosso tópico de direitos políticos, e a gente vai falar agora a respeito dos direitos políticos negativos. Então já vencemos os direitos políticos positivos, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva, e vamos falar agora a respeito dos direitos políticos negativos, que são aquelas circunstâncias que impedem a pessoa, o cidadão aqui, de exercer os direitos políticos positivos. E vamos relembrar quais são essas hipóteses? Vamos colocar aqui, ó. Então, os direitos políticos negativos são aquelas normas, aquelas circunstâncias que impedem a pessoa, né, o cidadão, de participar das decisões políticas do Estado. E eu tenho as hipóteses de inelegibilidade. E eu tenho aquelas causas de perda ou suspensão de direitos políticos. Você vai ver lá no artigo 15 da Constituição Federal. E vamos começar com o primeiro grupo, que são as inelegibilidades. E aqui, antes da gente analisar as inelegibilidades constitucionais, eu vou apresentar uma breve classificação dos tipos de inelegibilidade. Então, inelegibilidade são aquelas circunstâncias que dizem para a pessoa, você não pode se eleger. Vem comigo. Eu posso classificar as inelegibilidades, primeiro, quanto à sua natureza. Então, quanto à sua natureza, eu posso dizer que existem inelegibilidades constitucionais, e existem hipóteses de inelegibilidades infraconstitucionais. Constitucionais e infraconstitucionais. Então, vamos lá. As hipóteses de inelegibilidade constitucionais são as que a gente vai estudar aqui na sequência. Mas não só. Eu tenho situações de inelegibilidade previstas também em legislação infraconstitucional. Só que aqui super importante. As hipóteses de inelegibilidade infraconstitucional só podem ser estabelecidas em lei complementar. Então, as infraconstitucionais só podem constar de lei complementar. Sabe como é que vem na tua prova? Vem assim, ó. Lei ordinária poderá estabelecer hipóteses de inelegibilidade. Errado. Ou apenas lei poderá estabelecer hipóteses de inelegibilidade. Errado. Tem que falar lei complementar. Então, o instrumento normativo capaz de criar outras hipóteses de inelegibilidade que não as previstas na Constituição é um negócio chamado lei complementar. E você já deve ter ouvido falar a respeito das leis complementares que regulamentam situações de inelegibilidade. Eu tenho a Lei Complementar 64 de 90, que ela foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa. Já ouviu falar? É, claro que você já ouviu falar. A Lei da Ficha Limpa é uma lei de inelegibilidades, que vai dizer, ó, se o cara cometeu aquele crime lá, ó, ele não pode se candidatar. Essas são hipóteses de inelegibilidade que não estão no texto da Constituição. E a Lei da Ficha Limpa é uma lei complementar. Ok aqui? Beleza. Então, quanto à natureza, eu tenho inelegibilidades constitucionais ou infraconstitucionais. Quanto à sua incidência, vamos colocar aqui, ó. Quanto ao modo, vamos chamar assim, ó, de incidir, eu posso ter inelegibilidades diretas ou reflexas. Reflexas também pode aparecer como indiretas. As hipóteses de inelegibilidade direta, ela acontece quando o que gerou inelegibilidade decorre do próprio indivíduo. Então, a pessoa está inelegível por uma coisa que ela fez. Quer ver o exemplo? Que você sabe, se você não sabe que você sabe? Olha só, um presidente, ele pode ser presidente por quanto tempo? 4 anos, e ele pode se reeleger por quantas vezes? Só mais uma vez, não é isso? Ele pode realizar um terceiro mandato consecutivo? Não pode. Então ele fica 4 anos, se reelege por mais 4, depois não pode mais ser candidato à presidência naquelas eleições subsequentes.
Nesse caso, ele vai estar o quê? Inelegível. É uma inelegibilidade provocada por ele mesmo. Então, ele foi 4 anos, se elegeu por mais 4 e continuou ali. Em decorrência disso é que ele está inelegível. Só que eu tenho também a possibilidade de inelegibilidade chamadas de indiretas ou reflexas. Ou seja, uma pessoa ela fica inelegível não por conta dela, mas por conta de uma outra pessoa que ocupa um cargo eletivo. E a gente vai falar a respeito disso também na nossa aula de hoje. Tá? Então, a inelegibilidade reflexa é aquela em que a inelegibilidade ela não decorre de uma ação da própria pessoa, mas sim de uma terceira, de uma outra pessoa. Eu ainda posso classificar as inelegibilidades quanto ao seu fundamento. Quanto ao fundamento, eu tenho inelegibilidades chamadas de sanção ou cominada. E eu tenho inelegibilidade chamada de originária ou inata. São sinônimos isso aqui, tá? Então, originária ou inata é uma mesma coisa, sanção ou cominada é outra. Então, por exemplo, você sabe, o mundo inteiro sabe aí que a lei da ficha limpa vai dizer que, dependendo do crime que a pessoa cometer, e se ela tiver uma condenação confirmada por um tribunal de segunda instância, ela fica inelegível. Nesse caso, eu estou falando de uma inelegibilidade sanção, ou seja, a pessoa está inelegível como uma forma de punição. Entendeu? Então, ela fez alguma coisa errada, algo que a gente entende que é feio, algo que a gente entende que deixa ela com ficha suja e por isso ela fica inelegível. Então, esse tipo de inelegibilidade, ela funciona como uma forma de punição. Já a inelegibilidade originária ou inata, não. Ele fica impedido por uma situação que não necessariamente é algo feio, algo errado. Então, o mesmo caso que eu falei do presidente lá. O presidente fica por 4 anos, se reelege por mais 4. Na sequência, ele está inelegível para o cargo de presidente. Nesse caso, eu estou diante de uma inelegibilidade originária, inata. Ou seja, ele não fez nada errado para estar inelegível. Você está entendendo? Ele simplesmente não pode realizar um 3º mandato consecutivo. Essa é a inelegibilidade originária ou inata. Geralmente, quando vem isso aqui em prova, ele só inverte conceitos, tá? Então, ele vai dizer que a inelegibilidade originária é aquela que decorre de uma punição, de uma sanção, e não. A originária é aquela que decorre de uma situação própria, que não significa algum tipo de sanção, ok? Então, essas são as espécies, né, as classificações aí para as inelegibilidades. As inelegibilidades constitucionais, essas aqui, ó, que é as que a gente vai analisar agora, elas se dividem em absolutas e relativas. Vamos lá. O que é inelegibilidade absoluta? É aquela situação que impede a pessoa, o cidadão, de concorrer a qualquer cargo eletivo. O cara não pode concorrer a nada. Por conta de quê? Por conta de condições pessoais, de situação, da posição que essa pessoa ocupa. Quem é inelegível de forma absoluta, que não pode concorrer a nada? São inelegíveis de forma absoluta os inalistáveis e os analfabetos. Vamos por partes aqui, ó. Inalistável é aquele que não vota. Então, você concorda comigo que aquele indivíduo que é proibido de votar, ele nunca vai poder se candidatar, porque ele não pode votar. Então, por isso que são inelegíveis de forma absoluta
os inalistáveis. E quem que é proibido de votar? Os estrangeiros e os conscritos. Então, são inelegíveis de forma absoluta, e eu posso afirmar isso, os estrangeiros e os conscritos, com as ressalvas que a gente já destacou. Então, quem é proibido de se alistar é chamado de inalistável. Então, o inalistável, ele é inelegível. Ele não pode se eleger para nenhum cargo. Eu estou falando do estrangeiro, salvo a figura lá do português, e estou falando aqui do conscrito. Além disso, eu tenho os analfabetos. Agora, aqui, cuidado com o analfabeto. O analfabeto pode votar. O analfabeto não é inalistável. O analfabeto é alistável. O analfabeto tem capacidade eleitoral ativa. O analfabeto pode ir lá e tirar o seu título eleitoral. Pode ou não pode? Claro que pode. Inclusive, para o analfabeto, o alistamento e o voto são o quê? Facultativos, mas ele pode. Agora, o analfabeto, apesar de poder votar, ele nunca vai poder se candidatar enquanto estiver na condição de analfabeto. E lembrando que o analfabeto que é inelegível de forma absoluta é aquele analfabeto que não sabe ler e escrever. Isso aqui não se aplica também para o analfabeto funcional. Aliás, meu amor, bem conversadinho mesmo, né? Se a gente colocar bem na pontinha da caneta, assim, fazer uma listinha, dá pra gente encontrar aí alguns representantes políticos que são analfabetos funcionais, né? Então, dá para eleger analfabeto funcional? O funcional dá. O que não dá é para eleger, que daí sim a Constituição estabelece como inelegível de forma absoluta, aquele analfabeto que não sabe ler e escrever. Aliás, essa condição de analfabeto, ela é um requisito, né, de provar aqui que a pessoa não é analfabeta, é um requisito que ela tem que fazer, inclusive, para registrar a sua candidatura. Então, ela tem que provar que é alfabetizada para provar ali que não é, então, inelegível de forma absoluta. E ela prova como? Com histórico escolar. Agora, é possível se suscitar aqui um incidente de analfabetismo, que foi o que aconteceu no famoso clássico do Tiririca. Você lembra do Tiririca? Ô, louco, quem não lembra do Tiririca? O Tiririca, com aquele slogan dele, pior que tá, não fica, é ou não é? Diz que ficou. Tiririca mentiu, né? Falou pior que tá, não fica, e parece que ficou. Pois é, o Tiririca, ele se candidatou e se elegeu, inclusive, como o mais votado deputado naquela época. E daí se questionou judicialmente se o Tiririca era ou não alfabetizado. E daí foi feito um incidente, então isso é feito todo um processo no âmbito da justiça eleitoral para que ele comprove ali que é alfabetizado. Isso comprovou que, de fato, o Tiririca, ele era alfabetizado. Alfabetizado no sentido de que ele sabia ler e escrever, ok? Não se discute ali ou não se pode questionar se ele é ou não analfabeto funcional. O que se deve verificar é, ele sabe ler e escrever? Aplica-se um teste, então, de alfabetização, e esse teste, inclusive, ele não pode violar a dignidade da pessoa humana, pode ser exposto, né, a uma situação aí constrangedora, tá? Então, analfabeto é aquele que não sabe ler e escrever, ok? Muito bem. Só vou fazer uma pequena observação aqui, o aprofundamento. É possível que o candidato já esteja eleito e diplomado e se verificar se ele é analfabeto. Então, imagine que o cara se elegeu, então participou do processo eleitoral, tudo, e daí se elegeu e, inclusive, foi diplomado, que é quando eles recebem, então, essa certificação de que eles foram regularmente eleitos. Mesmo já diplomado, é possível suscitar se a pessoa é ou não alfabetizada, tá? Então não precisa, logo que registra, não, em qualquer momento ali do processo eleitoral pode se levantar se a pessoa é ou não alfabetizada. O rol de inelegibilidades absolutas é um rol taxativo. Então veja, não pode a legislação infraconstitucional apresentar outra hipótese de inelegibilidade absoluta. Então, quem são os inelegíveis de forma absoluta? Inalistáveis e analfabetos. Pronto.
Então não pode vir a lei infraconstitucional e falar, e mais fulano, e mais Beltrano, e não. Por quê? Porque eu estou falando de restrição de direitos fundamentais. E para restringir direitos fundamentais, quem estabelece isso é a própria Constituição Federal. Veja que o rol de inelegibilidades absolutas é taxativo, mas o rol de inelegibilidades relativas é exemplificativo, tá? Então você gravou o que aí com a tia? Que a inelegibilidade absoluta é aquela que impede o cidadão de concorrer a qualquer cargo eletivo. São inelegíveis de forma absoluta os inalistáveis, quem não vota, estrangeiro conscrito, e os analfabetos. Eu posso, inclusive, suscitar aqui, né, se o cara é ou não alfabetizado, em qualquer momento, inclusive se ele já tiver sido eleito. Rol taxativo não pode ser ampliado por legislação infraconstitucional. Tá. Eu tenho ainda as inelegibilidades relativas. As inelegibilidades relativas são aquelas situações em que a pessoa vai ficar impedida de concorrer a um ou outro cargo eletivo, e não a todos. Então, por exemplo, volto no caso que eu já te falei do presidente. Presidente que se elegeu por 4 anos, se reelegeu por mais 4 anos, ele está inelegível para qualquer cargo? Não, ele está inelegível para o cargo de presidente e apenas nas eleições subsequentes. Você está entendendo? Então, essa é uma inelegibilidade relativa. Ele não está inelegível para todo e qualquer cargo. O rol de inelegibilidades relativas, ele é um rol exemplificativo. Então, vamos colocar aqui. Exemplificativo. E o que quer dizer que é exemplificativo? Quer dizer que são essas as inelegibilidades previstas na Constituição, mas podem existir outras. Outras onde? Em lei complementar, como por exemplo na lei da ficha limpa. Então a lei da ficha limpa, ela vai trazer circunstâncias que a pessoa está inelegível, tratando-se aqui de inelegibilidade relativa. Ok aqui? Beleza. Em relação às inelegibilidades, eu posso classificar elas, as relativas, da seguinte forma. Vamos lá. Eu tenho a primeira inelegibilidade aqui, ó, por motivos funcionais, que é o limite de reeleição, que é isso que a gente vai falar aqui na sequência. Eu tenho inelegibilidade também por motivos funcionais, que é a regrinha de desincompatibilização. Eu tenho ainda a inelegibilidade reflexa, ou em virtude do parentesco. Eu tenho ainda a inelegibilidade, regras voltadas para o militar, e ainda outras previstas em lei complementar, que falamos que dentro da lei, eu tenho, por exemplo, a tal da lei da ficha limpa. E a gente vai analisar, então, cada uma dessas inelegibilidades. Vem com a titia. Primeira inelegibilidade é o limite de reeleição. E, meu amor, isso aqui é fácil, mas dá para dificultar. Então, você joga os ombrinhos aí para trás agora, porque dá para a gente aprofundar o negócio aqui na questão fácil, média, difícil, NASA, Thundercats, Roll, Power Ranger branco. Então, a gente vai até o limite aqui do Power Ranger branco, tá? O que pode cair aqui no seu concurso. Então, vamos lá. O que diz a Constituição? Então, eu estou lá no artigo 14, parágrafo 5º da Constituição. Ela vai dizer assim, ó. O presidente da República, os governadores de estado, e quando eu falo em governador, estou falando também do Distrito Federal, os prefeitos e ainda quem os haja sucedido ou substituído no curso do mandato, poderão ser reeleitos, reeleição, por um único período subsequente. Um período subsequente. O que a Constituição está me dizendo? Ela está dizendo isso que a tia está te falando até agora. Escrito aqui, bonitinho. Que o cara que for presidente, governador e prefeito, ou o cara que substituiu ou sucedeu ele no curso do mandato, só pode concorrer a mais um mandato eletivo.
Ou seja, só pode se reeleger por um único período subsequente. Isso que a Constituição ela vem estabelecer um limite de reeleição para os membros do Executivo. Veja que essa regra de limitação de reeleição não se aplica para a galera do Legislativo. Aliás, meu amor, manda um abraço aí pro Sarney, né? Que agora não tá mais. Mas os caras ficaram lá no Poder Legislativo o quê? Uns 40 anos, mais ou menos, e conseguiu se reeleger, e pode ou não pode? Pode. O povo quer votar, pode, a Constituição não proíbe. Agora, ela vem e limita a reeleição para a galera do Executivo. Isso porque nós adotamos como forma de governo a República. E uma das características da República é a alternância do poder, ou seja, de quem governa, de quem exerce o poder executivo. Então, por isso que a Constituição vem aí para atender à ideia de alternância do poder do princípio republicano e diz assim, ó, a galera do executivo só pode se candidatar, só pode realizar 2 mandatos consecutivos. Logo, eu posso colocar aqui, ó, que há uma vedação. Então, é vedado realizar 3º mandato consecutivo. E esse consecutivo é importante. Por que ele é importante? Porque, eventualmente, é possível que uma pessoa realize 3 mandatos na chefia do executivo, desde que não seja consecutivo. Então, por exemplo, imagine um cara que foi presidente, se reelegeu presidente, ok? Então, fez 4 anos, se reelegeu por mais 4. Pode? Pode. Pode se reeleger de novo? Não pode, porque não pode 3 mandatos consecutivos. E ele sai do poder, beleza? Espera 4 anos e lança novamente candidatura à presidência. Pode? Pode. Vamos imaginar que essa pessoa se elege e ela faz um novo mandato. Nesse caso, ela vai realizar 3 mandatos, mas não consecutivos. Então, veja que pegadinha aqui, ó. É possível que uma mesma pessoa realize 3 mandatos na chefia do Poder Executivo, mas desde que esses mandatos não sejam consecutivos. Você entendeu isso aqui? Tá. Segunda estrelinha aqui, que eu já falei, mas eu vou anotar, porque senão você não escreve aí, né? Que eu te conheço. Se aplica apenas para a chefia do executivo. Não se aplica para a galera do legislativo, tá? Então, questão basicona, questão sossegada, questão Juninho, né? Vai dizer que o presidente, governador e vereador só poderão se reeleger por um período subsequente. Errada, é apenas a galera do executivo, presidente, governadores e prefeitos. Então, a questão Juninho, ela vai vir aqui na literalidade. Questão um pouquinho mais avançada, mas bem pouca coisa. Ela vem falando aqui dessa questão de um 3º mandato que não seja consecutivo, alguma coisa assim. E daí, se não for consecutivo, pode. O que não pode é 3 mandatos consecutivos, ok? Agora, uma questãozinha mais coisa fina, coisa querida. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a mera substituição, então veja que a Constituição fala assim, ó, que essa limitação, presta bem atenção na tia vai até colocar aqui para você ficar me mirando. Veja que ela fala que quem só pode realizar 2 mandatos consecutivos? O presidente, o governador e o prefeito. Ou ainda quem tiver sucedido alguma dessas pessoas. Então vamos imaginar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos imaginar que o prefeito de um município morre aqui no seu 2º ano do 1º mandato. Morreu, beleza? E daí quem sucedeu aqui foi o vice. Concorda comigo? Vai me acompanhando que aqui nós vamos engrossando o caldo. Então eu tinha o cara que era prefeito e vice, e daí no 2º ano aqui do 1º mandato ele morreu. Nesse caso, o vice sucedeu, ok? A sucessão é algo definitivo. Então, quando o titular morre, renuncia, é impeachmentado, o vice vem e sucede, tá? Aí o vice vem
e sucedeu aqui o prefeito. Nesse caso, esse período que o vice assumiu como prefeito conta já como um primeiro mandato dele. Então, nesse caso, o que está agora como prefeito, que era vice, ele vai poder se candidatar aqui. Mas quantas vezes? Por um período subsequente. É isso que a Constituição está dizendo. Então, ela vale para o cara que é o titular, presidente, governador e prefeito, ou eventualmente para quem sucedeu aqui o presidente, o governador e o prefeito. Quer ver um lance aí ocorrido? Na época da Dilma e do Temer. A Dilma foi impeachmentada, não foi? Foi impeachmentada. Aí o que aconteceu? O Temer sucedeu. O Temer ficou um período ali, então, como presidente. O Temer poderia lançar candidatura nas eleições subsequentes? Poderia, mas daí a reeleição, entendeu? Que aquele período que ele ocupou já conta como um primeiro mandato. É isso que a Constituição está me dizendo. E ela fala que isso vale para quem sucedeu e para quem substituiu no curso dos mandatos. Qual a diferença entre suceder e substituir? A sucessão é algo definitivo. Então, como eu disse lá, o presidente morreu, foi impeachmentado, renunciou. O caso da Dilma foi impeachmentada. O Temer sucedeu. Agora, existe a possibilidade do vice substituir. Por exemplo, vamos imaginar que o presidente está doente e o vice assume. O vice, nesse caso, está substituindo. Ele não está sucedendo, porque ele não está tomando o cargo de forma definitiva. Você entendeu aqui? Tá. Só que veja que a Constituição, ela fala que essa regra vale tanto para quem sucedeu quanto para quem substituiu. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal veio e falou assim, olha, e aqui é uma interpretação do STF, a mera substituição pelo vice no curso do mandato não conta para fins de inelegibilidade. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui, durante o mandato, o prefeito ficou doente. O prefeito ficou doente. E daí o vice substituiu. E o vice ficou lá como prefeito, sei lá, um mês, enquanto o prefeito estava doente. Esse período que ele ficou como prefeito de um mês conta como um primeiro mandato? Para caso ele, por exemplo, queira se candidatar nas eleições subsequentes? Não conta. Entendeu? É isso que o Supremo Tribunal Federal falou. Que apesar, então, da Constituição colocar sucedido ou substituído, a mera substituição ali no curso do mandato, ficou doente, vai lá e assume o vice, tá viajando, vai lá e assume o vice, não conta como um primeiro mandato. Então, você anota assim, ó. Então, para o Supremo Tribunal Federal, e daí você só vai nessa jurisprudência essa questão falar, né? A mera substituição não deve ser computada para fins de reeleição. E daí você vai levar assim para a prova. Se a questão falar, a Constituição Federal determina que presidente, governador e prefeitos, ou quem os haja sucedido ou substituído no curso dos mandatos, só poderão se reeleger por um único período subsequente. Certinho. Por quê? Porque é a literalidade da Constituição. Aí, se a questão falar assim, o vice-prefeito que substituiu temporariamente ou substituiu o titular em decorrência de doença, em decorrência de viagem oficial, fica inelegível para o mandato subsequente. Aí tá errado. Você tá entendendo? Que é isso que o Supremo Tribunal Federal falou. Que essa mera substituição, tipo vice lá e só quebrar o galho ali, não deve ser considerado como um mandato para fins de reeleição. Ok isso aqui? Tá. Ótimo. Então, a gente já falou de uma questão média aqui, da substituição, e a gente vai agora para o mundo da NASA. Vamos para o mundo da NASA. Então, me acompanhe agora e você vai me acompanhar com isso aqui no nosso próximo bloco, porque já deu o nosso tempo no nosso próximo bloco. Você me acompanha um pouquinho falando aqui a respeito das regras de reeleição. Te espero lá.